começando mais uma reunião matinal, onde a gente vai falar dos destaques de Brasil, internacional, falar um pouquinho de empresas, índice e dólar e além de fluxo aqui na casa. Mas para começar, eu vou falar um pouco de Brasil, destaque aqui na segunda-feira para volumes, que não deve ser aquela coisa, né? A gente tem aí o feriado prolongado de Tiradentes, apesar desse contrabalanço aí de vencimento de opções, mas volume deve ser fraco hoje na nossa bolsa. Destaque aqui para o Levi, né, que continua sua participação no fim de semana na reunião de primavera do FMI, continuando aquele trabalho de tentar passar um pouco de credibilidade e confiança com relação às medidas fiscais, tanto para investidores como agências de rating. Então, hoje também ele tem uma agenda forte ali nos Estados Unidos, em Nova York, e participa também de um seminário para tentar justamente continuar essa questão de passar confiança aí com a nossa economia e principalmente ajustes fiscais. Indo para a política, aqui continua aqui a discussão de impeachment, né, tomando corpo já no PSDB esse assunto, mas ali o Eduardo Cunha, que é presidente da Câmara dos Deputados, já comentou que ainda não vê elementos suficientes para o pedido de impeachment. Então ele pode barrar essa questão num primeiro momento. A gente vai ficar monitorando durante essa semana o desdobramento político dessa questão, de novo, de impeachment tomando corpo ali, principalmente na oposição. Para terminar aqui, a parte de focos, vale o destaque para IPCA 2015, que subiu de 8,13% para 8,23%. PIB 2015, a retração de 1,01% foi para retração de 1,03%, então aí um aumento marginal na queda do PIB para 2015 projetado. E para câmbio final de ano 2015 de 3,25 para 3,21. Esses foram os destaques do Boletim Focus de hoje de manhã. Passando para a parte internacional, destaque aqui com certeza fica para a questão da China, né? O Banco Central Chinês fez um corte no domingo no compulsório das instituições financeiras de cerca de 1 ponto percentual. Então, aí o Banco Central Chinês tentando estimular crédito frente a uma economia que desacelera bem claramente aí nos últimos anos, tá? Se a gente for ver, semana passada a gente teve alguns dados, não só de PIB, mas também de produção industrial e vendas no varejo que vieram bem abaixo do esperado lá para a China. Vale também a gente ficar de olho na Grécia, né, durante essa semana. No fim de semana, na sexta-feira, os ministros de finanças da zona do euro vão fazer uma reunião para discutir essa questão da Grécia, empréstimo aí junto aos credores. Vamos ficar de olho então na Grécia também nessa agenda internacional. Então os destaques foram esses. Eu vou passar agora para o Danilo para falar um pouquinho de índice e dólar. Bom dia, Danilo. Bom dia, Kim. Bom dia, XP. Bom, que o nosso mercado hoje aqui amanheceu no campo positivo, tanto o índice quanto o dólar. Entretanto, uma elevação na sua cotação bem tímida, o índice trabalhando com aproximadamente 0,3% de alta e o dólar também nessa mesma região. Como você mesmo mencionou, nós teremos feriado amanhã e hoje nós temos vencimento de opção. Então o mercado hoje pode ficar um pouco mais travado, sem muita volatilidade. Então a gente só sugere aí uma cautela com as operações e também em alvos nas operações de day trade principalmente. Bom, em relação ao último pregão na sexta-feira, nós tivemos um dia negativo para o índice e um dia positivo para o dólar. O índice futuro fechou no campo negativo, queda de 1,39%, fechou cotada a 54.925 pontos. No início dessa sessão, o índice trabalha na casa de 55.100 pontos. Fiquem atentos, se o índice perder a região de 55 mil pontos, ele vai ter um viés de queda e vai ter um viés negativo e tem espaço para uma movimentação no campo de descendente. Já em relação ao dólar, o dólar teve uma valorização de 0,74%, fechou cotado a 3,57,5. Vale ressaltar aí que o dólar fez uma importante região de fundo na casa de 3,15, 3.015 pontos, 3.020 pontos. Estamos em um processo aí de uma formação de uma cunha descendente, um padrão de alta. Então atentos à superação de 3,080, 3,100, a gente pode ter uma movimentação mais longa de alta para o dólar nos próximos dias. Já em relação aos estrangeiros, no índice futuro eles tiveram uma leve atuação, ficaram net vendedores em 41 contratos, seguem com saldo comprador de 80.551 contratos. Já em relação ao dólar, o dólar teve os estrangeiros tiveram um posicionamento
positivo no último pregão. Eles ficaram net compradores em 16.169 contratos e seguem com um saldo acumulado de 202.092 contratos. Vale destacar aí, pessoal, que no último fechamento do pregão, a gente teve aí as principais ações como destaque na ponta compradora na alta. Light 3 subindo 2,15%, em seguida Pomo 4, MRV, Gafisa e Petro 3. Petro 3 subiu aí na casa de 0,68%. E no campo negativo, CSN caindo 7,15%, em seguida tivemos BBAS, CCRO, Usiminas e Gerdau, caindo aí na casa de 4%. Hoje, nossa área de análise, por meio técnico, nós estamos monitorando alguns papéis. Atentos em Fibra, Usiminas, Vale 5 e JBS. Podemos ter trade nesses 4 papéis. Gostaria de desejar a todos uma excelente semana, mais uma vez reforçando cautela com as operações, lembrando que nós temos aí um dia um dia menos volátil. Um grande abraço a todos e até mais. Obrigado, Danilo. Obrigado pelas informações. Passando aqui para a parte de empresas, obviamente Petrobras continua no radar, todo mundo esperando esse balanço do dia 22, que deve sair após o fechamento do mercado. Mas a gente teve algumas notícias no fim de semana sobre empréstimos que ela conseguiu já algum acordo prévio. A gente está falando aqui cerca de 9,5 bi. Com o Banco do Brasil, Caixa e Bradesco, e 3 bi de dólares aí com o Standard Chartered. Isso aí a gente está falando cerca de 19 bi de reais, que de acordo com a empresa já supre a necessidade de caixa para esse ano. Mas de novo, todo mundo ligado aí para o dia 22, pós-mercado, a gente deve ter o balanço auditado da Petro e também depois a gente deve ter a teleconferência, que deve trazer bastante informação com relação ao rombo e também empréstimos e como ela vai fazer para passar esse ano de dificuldades, e com o Lava Jato também a gente vai ter um pouco mais de cor nesse sentido. Passando para a JBS e Pecar, as duas empresas elas foram citadas ali num suposto pagamento para o Palocci em 2010. A gente teve esse highlight aí na revista Época no fim de semana, então vale a gente ficar ligado hoje no pregão com JBS e Pecar, porque apesar de não ter nada confirmado, você teve aí os dois nomes estampados ali nessa questão de talvez um pagamento indevido para o Palocci em 2010. De novo, vamos ficar de olho em Pecar e JBS. E destaques para essa semana, a gente tem o relatório da Vale de produção na quinta-feira e também essa semana começa ali a safra de balanços com Usiminas, Rente, né, que é Localiza, e também Grendene. Vamos ficar de olho na quinta-feira em todos esses acontecimentos. Agora passando para a parte de fluxo aqui na casa, os locais terminaram net comprados em 56 milhões de reais, com destaque na compra para SUSB, BBSE, CCRO e CEMIG. Destaque na venda para CEMIG também, Fibria, Usiminas, Petro e Ambev. Os estrangeiros eles ficaram net comprados em 35 milhões de reais, com destaque na compra para Fibria, Suzano, Petro, Bradesco e Itaú. Destaque na venda para Petro também, Abev e VEG 3. Então esses foram os destaques de fluxo aqui na casa. Passando para a nossa mesa de BTC, mesa de aluguel, o destaque fica para Pão de Açúcar, Lojas Renner, CSN, PDG, Natura e Smiles. De novo, a gente ainda tem bastante demanda em Vale e Petro, que a gente tem visto nos últimos dias bastante demanda de short também. Esses foram os destaques da nossa mesa de BTC. Então essas foram todas as nossas informações da reunião matinal. Lembrando que a gente tem o UFC às 11h30, então a gente vai discutir um pouco mais dessas questões de empresas e também do nosso ambiente macro e político. Então, pessoal, por hoje é só, a gente se vê daqui a pouco e bom dia a todos.